E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo a leitura de uma matéria aqui, de uma publicação no site WordPress, que se intitula como Weblog de WeWarrior. Esse tema que eu vou ler agora é Antigo e Tech, exposições e parques elétricos. Vamos lá. Eu vou deixar o site na descrição para quem quiser acompanhar na íntegra. Antigo e Tech, exposições e parques elétricos. Nossos gadgets podem ter conotações modernas, mas eles são o ápice da inteligência humana ou apenas imitações desajeitadas da graciosa Antigo e Tech do Velho Império? Eu estou imaginando quantas cidades norte-americanas uma vez utilizaram a energia elétrica atmosférica, a EEA gratuita, que foi sistematicamente desmantelada e transmutada em empreendimentos comerciais. Eu considerei que fomos enganados ao pensar que nossos antepassados construíram réplicas temporárias de edifícios do antigo império apenas para nossa diversão. Isso facilitaria a criação de um cenário da Era Dourada para convencer os sobreviventes de catástrofes como Mud Floods de que o pior já passou, o futuro é brilhante e seus grandes líderes estão ocupados criando belas utopias onde as populações traumatizadas viverão em felicidade eterna. Portanto, a primeira prioridade em tal esquema seria comandar as estruturas remanescentes do velho império e convencer o público de que elas eram novas. Assim, a realização de luxuosas feiras e exposições mundiais da virada do século nas principais cidades onde o Antigo e Tech era uma solução óbvia, a maioria deles apresentava sensacionais torres elétricas em meio a fontes, espelhos d'água e canais. Esses complexos de exposições combinavam atrações berrantes e concessões de papelão enfiadas entre monumentos genuínos do Antigo Império que haviam sido caiados de branco. Eu suspeito que essas extravagâncias usaram os últimos vestígios da Antigo e Tech para comandar o show enquanto promoviam fortemente as tecnologias baseadas no petróleo como a resposta para os problemas de energia da humanidade. As exposições certamente deram ao Robert Barons um lugar perfeito para encenar suas falsas rivalidades tecnológicas e envolver o público em debates sobre quais sistemas de poder não livres apoiar. Claro, no final o público foi convencido a aceitar a tecnologia à medida que gera lucros. A conclusão desses eventos forneceu desculpas perfeitas para queimar, demolir ou realocar esses testamentos para culturas mais gentis e sutilmente programar a população para equiparar as estruturas do antigo império à tragédia. Outra característica curiosa desses parques da virada do século é que, em vez de estátuas e monumentos refletindo tendências atuais em modas modernas, as decorações exibem consistentemente temas pagãos clássicos, incluindo muita nudez, que teria ofendido os vitorianos heterossexuais, e tinha os Roaring Twenties flappers rindo em suas mangas. Naturalmente, pequenos empresários americanos descobriram como poderiam usar as mesmas técnicas para criar parques temáticos mais baratos em cidades americanas menores, que estavam apenas sendo introduzidas na rede elétrica e nas linhas de bonde. A história diz que os parques locais Electric Luna White City foram ideia de Fred Ingersoll, um designer de máquinas de venda automática de Nova Jersey, que abriu uma empresa de construção de montanhas russas em 1890. Será que Ingersoll e seus imitadores construíram esses parques porque conheciam os locais onde poderiam comandar a infraestrutura existente em torno da qual construir seus parques de diversões? Eu encontrei muitos arquitetos e paisagistas suspeitos da Era Dourada que produziram uma quantidade excessiva de trabalho em um tempo muito curto, e suas criações originais sempre traziam traços do antigo Império Antigo e Tech. Então por que não estou surpreso que a história do Sr. Ingersoll se encaixe perfeitamente no perfil de um usurpador, nome de família de prestígio, bolsa fundos e afiliações poderosas? A maioria dos artigos sobre Ingersoll glorifica seu trabalho como visionário, mas mal menciona que ele era um péssimo empresário, apesar de sua prolífica indústria de parques e passeios. Em 1911, ele estava falido, declarando seus únicos ativos como 3 ternos de negócios. As histórias também rotineiramente deixam de fora o trágico detalhe que, aos 52 anos em 1927, ele cometeu suicídio trancando-se na cabine de concessão do Krug's Park em Omaha, que ele nem possuía, e ligando
tirando todo o gás. A história afirma que esses parques de diversões locais eram modelos reduzidos de Coney Island, de Fred Thompson, uma enorme atração da costa leste que recuperou as despesas do primeiro ano de operação e continuou a render milhões para os investidores. No entanto, a história convencional nos diz, com uma cara séria, que entre 1898 e 1920, cerca de 100 parques temáticos foram erguidos apenas na América do Norte. Também havia dezenas mais das mesmas empresas em todo o mundo. Assim, Ingersoll lançou os 2 primeiros parques em 1904, com financiamento de um consórcio de empresas locais de energia, linhas de bonde e construtores que desejavam incentivar um fluxo constante de comércio de fim de semana e feriados para suas indústrias. Nem todos os parques eram de Ingersoll. Ele tinha muitos imitadores, mas em 16 anos, sua empresa lançou 44 parques, muitos em cidades que ele nunca visitou. Sua empresa montanha-russa construiu pelo menos 227 montanhas-russas no mesmo período, a maioria delas nos parques de seus concorrentes. Sua empresa também construiu a maioria dos passeios Scenic Railway e Boat Tour do período. Fotos de construção são praticamente inexistentes, embora as histórias de corrupção em torno desses parques sejam galopantes. Assim, os mesmos historiadores inconscientes insistem que Coney Park foi o primeiro parque de diversões americano, inaugurado em 1903. Todo o resto foram imitações construídas após essa data. No entanto, de acordo com a mesma história, muitos estavam totalmente operacionais desde 1888. Ao todo, foram aproximadamente 38 Electric Parks, 27 Luna Parks e 25 White Cities, de 1888 a 1907, apenas nos Estados Unidos. Depois, há esta estranha declaração na entrada da Wikipédia do Chicago Luna Park. O parque custou $375 mil para ser construído. Recriá-lo do zero custaria aproximadamente $8.500 mil. Ironicamente, apenas alguns dias após o seu suicídio, a montanha-russa que sua empresa construiu naquele mesmo parque sofreu uma falha fatal, matando 4 pessoas e iniciando uma legislação civil que proibiu tais atrações nos limites da cidade. Consequentemente, a era dos City Electric Parks diminuiu e a Disney começou a criar mundos e terras. Eu me perguntava se esses antigos parques de diversões americanos tinham alguma característica que pudesse ser considerada como componente de uma rede de poder livre, que agora estava camuflada como uma atração. Claro, todos eles tinham fontes elétricas. Muitas dessas fontes estavam em cidades das quais eu nunca tinha ouvido falar, mas quando investiguei a história, haviam muitos remanescentes interessantes do antigo império nas proximidades. E se as redes atmosphériques Etheric Energy, AEE, do antigo império, usassem uma combinação de água em movimento e água parada para transmitir energia sem fio para as regiões inteiras? Isso explicaria por que fontes elaboradas e espelhos d'água são consistentemente incorporados a projetos cívicos antigos. Suspeito que as fontes elétricas foram integradas ao sistema de rede de energia do antigo império para fornecer energia por todo o reino. Então, como lidar com as fontes e piscinas fora dos limites da nova cidade? Simples, domine o terreno para a diversão pública e construa uma linha de bonde dedicada ao local. Considerando que a Antiquitech utilizava não apenas a energia atmosférica, mas também acústica, não é surpreendente descobrir que essas primeiras fontes elétricas eram equipadas com órgão de tubos ligadas por intricados sistemas de bombeamento e sofisticada tecnologia de iluminação à prova d'água. Consequentemente, a fonte poderia ser manipulada para combinar com a música tocada no parque, certamente tão impressionante para a época quanto as fontes de Dubai são para os turistas modernos. Além disso, algumas das fontes foram rotuladas como automáticas, enquanto outras exigiam operadores humanos. Algumas dessas fontes elétricas até incorporaram cúpulas e outras estruturas Antiquitech suspeitas em seu design. Portanto, após esta investigação, estou ainda mais convencido da agenda de comandar as estruturas do antigo Império da América, ganhar dinheiro rapidamente, transformando-as em diversões públicas e depois destruindo as evidências. Quaisquer vestígios que não fossem facilmente demolidos foram retirados e desconectados da rede AEE e transformados em parques públicos. Tal cenário explicaria por que tantos empreendimentos e diversões ambiciosos, todos com requisitos do antigo império, surgiram em todo o país em um tempo muito curto e desapareceram com a mesma rapidez. Obrigado por assistirem e espero que tenham gostado. Até mais.